Olá, meu nome é Tatiana, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino de Jundiaí. Eu dou aula para as crianças de 4º e 5º anos em oficinas de comunicação, que acontecem em algumas escolas aqui da rede. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto que é muito importante, passa por todas as disciplinas e faz parte do nosso dia a dia, que é justamente a comunicação. Mas por que a comunicação é tão importante? Assim, é claro que saber se expressar, né? Você conversar com uma pessoa e essa pessoa entender o que você está falando é um bom exemplo de comunicação, né? Você também, quando fala sobre seus sentimentos, quando você consegue identificar e expressar os seus sentimentos, discutir sobre eles, isso é uma excelente forma de comunicação, né? É um bom exemplo. Também quando a gente está escrevendo, cantando, contando, os nossos gestos, a nossa expressão facial, né? Libras, braille, tudo isso são formas de comunicação. Vocês já sabem disso. Mas aqui, nessa videoaula, a gente vai conversar sobre uma forma de comunicação que não é só de um para outro ou de um para alguns. A gente vai falar de uma forma de comunicação que é de um para muitos, para milhares de pessoas. Antes de falar dessa comunicação propriamente, eu quero que vocês pensem em uma coisa. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de pensar a respeito disso, mas vocês sabiam que a evolução da humanidade, sim, dos seres humanos, desde os primórdios dos tempos, enquanto os seres humanos foram evoluindo, né? As coisas todas foram acontecendo ao longo da história da humanidade, ao mesmo tempo, a comunicação também foi evoluindo, se aprimorando, se expandindo. Então, humanidade, seres humanos e comunicação estão ali, ó, caminhando sempre juntinhos, desde os tempos rupestres. Olha, então o período paleolítico lá, 8.000 anos antes de Cristo, passando então pelos hieróglifos egípcios, olha como eles faziam também uma forma de comunicação bem própria deles, bem da época, passando também aí, olha, pela criação da prensa, que era uma máquina que ajudou a criar livros, ajudou a imprimir as letras, né? Foi criada por Gutenberg lá no século XV na Alemanha, até os dias de hoje, que tem aí, por exemplo, né, todas as ferramentas que a internet oferece, que a gente está bem dentro dessa realidade. Então, a gente pensando desde lá do período paleolítico, da Idade das Pedras até o dia de hoje, tem uma coisa na comunicação que não mudou. A comunicação tem 3 elementos básicos, tá? São esses aqui. Toda comunicação, ela prevê um emissor, que é aquele que tem uma mensagem para transmitir, um receptor, que é aquele que vai receber a mensagem, a quem se destina a mensagem, e um meio, ou um canal, que é a forma pela qual a mensagem está sendo transmitida, do emissor para o receptor. Isso parece complicado? Mas não é, é muito simples. Na verdade, tudo se resume a alguém querendo transmitir uma mensagem, uma informação para outra pessoa. E para isso ela usa um meio, uma forma de se comunicar. Então hoje a gente vai conversar aqui sobre esses meios de comunicação. Sobre esses meios de comunicação, então, que falam para muitas pessoas. Como que ele faz isso? Como que isso acontece? Por meio dos meios de comunicação de massa. Massa, aqui, não tem nada a ver com a nossa massa deliciosa, com o espaguete, com a lasanha, com o nhoque. Quando a gente fala de massa, a gente está aqui falando de muita gente, de uma população toda. Então, a gente está falando dos meios de comunicação de massa. Então, esses meios de comunicação de massa também recebem um outro nome, que é mídia. Vocês já ouviram falar nessa palavra, né? Hoje em dia, muita gente fala sobre mídia, fala, mídia isso, a mídia aquilo. Mas o que é mídia, na verdade? Para vocês saberem como usar essa palavra, inclusive, né? Pode até ensinar o papai e mamãe de vocês aí. Mídia, na verdade, é um meio, é um canal, é o meio que é usado para uma informação chegar até você, né? Para uma informação partir do emissor
chegar até o receptor, né? Essa mensagem, ela precisa de um canal, e esse canal é a mídia. E quais seriam as mídias, então, para vocês entenderem e ficar bem claro? Mídia pode ser a TV, pode ser o jornal impresso, pode ser a internet, né, com seus sites de notícias, por exemplo, podem ser podcasts, podem ser rádios. Então, são muitas as mídias que fazem uma mensagem chegar a um número muito grande de pessoas, certo? Então, assim, resumindo até agora, a gente viu que a comunicação acontece quando alguém tem alguma mensagem para ser transmitida para uma outra pessoa, né? E que quando isso acontece para muitas pessoas, é preciso que a comunicação seja feita por meio de uma mídia. E a mídia, então, é escolhida, seja ela qual for, né? Só que agora vamos pensar em outra coisa. Já que vocês entenderam isso, agora a gente vai pensar sobre a mensagem. A mensagem, na verdade, são as informações que a gente recebe, o conteúdo em si. E aí a gente para e pensa, né? Será que tudo aquilo que você recebe de informação, que você lê, seja no seu celular, no celular da sua mãe, do seu pai, o que vem na sua rede social, no seu WhatsApp, será que tudo aquilo é importante para você, para vocês? Será que tudo aquilo realmente traz alguma informação relevante? O mais importante, será que aquilo tudo tem realmente verdade? Será que é confiável? Então, é por isso que a gente está tendo essa conversa hoje, para vocês terem uma ideia, entenderem um pouco sobre como a comunicação acontece. E então vocês começarem a terem a possibilidade de saberem identificar quando uma informação pode ser realmente confiável. E quem vocês acham que é responsável por transmitir essas informações que são importantes para a população? Quem é que faz essa ponte e que informa vocês sobre tudo o que está acontecendo na sua cidade, no seu estado, no seu país, no mundo todo? São os jornalistas, isso mesmo. Os jornalistas que trabalham nos mais diferentes veículos de comunicação, né? Os jornalistas, eles ficam sabendo de uma informação que chega lá na redação, essa imagem que vocês estão vendo agora, ou então eles têm alguma ideia de pauta, né? Esses jornalistas são os chamados pauteiros. Aqui seria, por exemplo, uma reunião de pauta, né? Com o pauteiro conversando com os demais jornalistas que são repórteres sobre o que eles vão fazer naquele dia. E então, os jornalistas repórteres começam a investigar. É tipo uma investigação mesmo, sabe? Eles entrevistam especialistas, eles vão para a rua para conversar com as pessoas, para saberem como que elas estão vivendo aquela situação. Eles coletam dados, eles pesquisam. Com tudo aquilo, eles vão parar e pensar qual é a notícia central que eles conseguiram descobrir nessa apuração. E então, com essa informação, eles vão começar a escrever o seu texto, que pode ser um texto que resulte ali numa matéria jornalística, num jornal impresso, ou num roteiro de TV, ou de rádio. Toda aquela informação apurada vai, então, para os telespectadores, para os internautas e até mesmo para os seguidores. É importante a gente lembrar sempre de uma coisa. O repórter, o jornalista que está na rua fazendo reportagem e que escreve as matérias, esse repórter ele não coloca no seu texto a sua própria opinião. Isso é importante vocês entenderem para diferenciar as coisas, né? Ele apresenta, ele escreve apenas os fatos, aquilo que ele apurou, aquilo que ele checou e ele sabe que é verdade porque ele conversou com várias pessoas, né? E ele checou essas informações. E essas notícias, essas informações que ele coletou e ele vai transformar em texto, ele tem que ter muito cuidado, porque esse texto tem que ser muito claro e objetivo. Todas as pessoas, toda essa massa precisa entender, precisa ser muito claro para todo mundo entender. Não pode ser um texto muito difícil. Então, assim, tem que ficar claro para todo mundo compreender o que ele está passando, porque aquela informação, se é uma informação para todo mundo, é porque ela tem uma importância, né? E como que ele faz isso? O repórter, ele aprende lá na faculdade uma série de técnicas para ele poder fazer o seu texto jornalístico. Por exemplo, ele precisa pensar sempre em responder 6 perguntinhas básicas,
que não estão ali escritas, né, de cara. Você não vai ver essas perguntas escritas, mas ele tem sempre isso em mente, que ele precisa responder, porque essas perguntinhas fazem parte do seu texto. Elas têm que ser, elas precisam ser respondidas, precisam estar ali. Quais são essas perguntinhas? O que, quem, quando, onde, como e por quê. Nem todas elas às vezes estão respondidas, mas grande parte delas precisa, porque quando você consegue responder essas perguntas no texto, teu texto está completo. Todas as informações ali estão claras e você vai entender a importância daquilo que está sendo lido ou ouvido ou assistido, né? Então, o texto, ele não pode ter opinião, ele só mostra os fatos que o repórter coletou, mas ele sai para fazer entrevistas, não sai? Então, as pessoas que ele entrevistou podem dar opinião? Podem, né? Claro que podem. Por quê? Ele está apresentando a opinião dessas pessoas, ele está mostrando diversas faces de uma notícia. Ele vai entrevistar um especialista naquele assunto que ele está apurando? Vai. E esse especialista vai poder analisar, dar sua própria opinião também, né? Seguindo o que ele sabe? Vai. Mas não é o jornalista que está dando opinião, certo? Por exemplo, também quando um assunto é polêmico. Sempre tem assuntos polêmicos, né? Por exemplo, no futebol. Foi gol ou não foi gol? Tem gente que acha que foi gol, tem gente que acha que não foi gol, né? Então, e aí acabou dando uma confusão. O repórter vai fazer uma matéria sobre essa confusão toda que aconteceu. Vocês acham que ele vai entrevistar só aquele que acha que foi gol? Não, ele vai entrevistar aquele que acha que não foi gol e aquele que acha que foi gol. Ele tem que mostrar todo o panorama, certo? E aí, ele vai dar a sua própria opinião? Não. Ele mostra tudo isso para você e você vai tirar a sua própria conclusão, se você quiser, entenderam? Então, assim, tem a questão do texto que tem que ser claro, da opinião do jornalista que não pode aparecer na notícia, mas ele também precisa necessariamente mostrar todas as faces, todas as versões de um fato, de uma situação. Para quê? Para vocês aí em casa vocês mesmos poderem tirar as suas próprias conclusões, certo? E tem uma outra coisa importante de um texto jornalístico, notícia, né, que é a fonte. O jornalista ele não pode fazer um texto, quando vocês lerem alguma coisa, é preciso identificar isso também. O jornalista ele não pode colocar ali uma informação sem ter uma base. Toda a informação que ele coloca, ele também precisa dizer onde ele pesquisou, onde ele conseguiu aquela informação. Quem foi que disse? Pode ser um instituto de pesquisa, pode ser um especialista, mas ele precisa dizer onde ele conseguiu essa informação. Por quê? Justamente para vocês entenderem que se trata de uma notícia verdadeira, né? Que não é ele que está falando, são os especialistas, então vocês podem confiar nessa notícia, certo? Então, tudo isso são algumas das técnicas que os jornalistas usam em seus textos, né? Para fazer com que vocês estejam bem informados com notícias que são verdadeiras e confiáveis, certo? Essas técnicas fazem parte, então, na verdade, de um gênero textual. E gêneros textuais vocês aprendem aí na escola, não é verdade? Não tem diversos gêneros textuais? Não tem fábula, não tem conto, não tem histórias fantásticas, não tem poemas. Então, o gênero jornalístico chamado notícia também é um gênero textual que vocês estudam aí na escola. Então, vocês, no dia a dia de vocês, quando vocês forem ler alguma coisa ou assistir um noticiário, vocês vão começar a perceber isso, que toda informação tem uma fonte, que o jornalista não dá a sua própria opinião, ele deixa toda a notícia ser explorada ali por quem ele está entrevistando, né? E que isso mostra que é você quem vai estar sendo formado sobre o que ele está ali apresentando para vocês.
lembrando só mais uma coisa, que a notícia, ela é um gênero textual do jornalismo, mas no jornalismo também tem vários outros gêneros textuais. Só lembrando aqui rapidinho, tem os artigos de opinião, que aí sim é alguém especialista no assunto que vai estar falando, dando uma opinião, mas vai estar claro isso para vocês, vai estar a carinha dele, uma fotinha da pessoa ali, né? Ou ele vai estar falando e isso vai estar claro que é uma opinião, diferente de notícia. Tem também as crônicas, tem crônicas do cotidiano nos jornais, tem também resenhas de livros, tem críticas de filmes, tem tirinhas, né? Então tudo isso são gêneros textuais que fazem parte do jornalismo, tá bom? A gente está aqui falando, lembrando, resgatando, volta aqui, estamos falando mais agora aqui, estamos só falando sobre a notícia. E quando a gente fala em notícia, a gente sempre lembra automaticamente de jornal, não é? Eu pelo menos lembro. Jornal impresso, que está se tornando até um hábito antigo, né, ler jornal assim no papel, mas é muito legal. Se vocês tiverem a oportunidade de vez em quando comprar um jornal na banca, vocês vão descobrir notícias, descobrir coisas que vocês nem sabiam que se interessavam. É muito bacana. Eu vou mostrar para vocês um jornal que é feito para crianças e jovens. Então ele tem uma linguagem que é própria para vocês e esse jornal fala de coisas assim que são do dia a dia mesmo, que falam de coisas que estão no nosso cotidiano, né? Olha, esse daqui, por exemplo, fala do racismo, das manifestações, esse daqui está falando sobre o mundo pós-quarentena, como é que vai ser. E eu vou mostrar então para vocês agora essa outra edição, que é a digital. Essa capa está falando sobre o quanto de vidas foram salvas por conta do isolamento. Por que o isolamento é realmente importante? Na outra página mostra uma pesquisa que fala sobre as emoções dos brasileiros durante a pandemia. Então olha quanta coisa interessante aqui. Essa matéria que é a da capa explica direitinho por que que o isolamento salvou tantas vidas. Olha essa matéria especial. A gente fala especial porque ela é dupla, né? Uma página dupla. Fala sobre o racismo. Então, olha, mortes de pessoas negras aumentam o debate sobre racismo no mundo. E aí, então, olha, vocês têm dados aqui numéricos sobre a população negra no Brasil, tem todas essas imagens que contam também algumas histórias importantes. Tem a história da escravidão ali do lado, tá vendo? Como que era a vida dos negros escravizados no Brasil. Então, tem, olha, uma pessoa ali também, um especialista, dando a sua própria opinião, porque aí está assinado por ele. Então, vocês veem que tem uma gama de informações, né? Aqui na parte de cultura, editoria de cultura, está mostrando como que as atividades culturais vão ser a partir, como estão sendo, né? Ó, salas vazias. Aqui a parte de ciência e tecnologia, que mostra, por exemplo, ó, uma descoberta que é capaz de neutralizar o novo coronavírus, uma nanoesponja. Ali no canto, um site que permite fazer passeios de carro virtuais ao redor do mundo. Aqui tem uma entrevista, né? Repórter Mirim, tem perguntas e respostas feitas aí com uma jornalista e escritora. Aqui a parte de esportes, né? Falando aí dos países que estão voltando a fazer os campeonatos. Nessa parte aí que chama maluquices, né? São curiosidades sobre animes, mangás, tem esses passatempos, né? Palavras cruzadas e tal. Esse jornal também traz uma versão em inglês, muito interessante. É o mesmo jornal, só que uma versão em inglês. E essa é uma página chama Canal Aberto, que é onde as pessoas podem escrever cartas, tem uma tirinha ali de quadrinhos, né? Então, é uma parte também de notícias mais curtinhas, carta de leitores. Tem também uma versãozinha da matéria principal em espanhol. Esse jornal te dá a oportunidade de treinar o inglês, o espanhol e ainda saber um monte de coisa interessante. É interessante isso porque quando a gente se interessa por um assunto, a gente lê a matéria, lê o título, lê a linha fina, lê a legendinha, começa a ler o começo do texto e vai se interessando e vai lendo a matéria inteira. Isso faz a gente querer pesquisar mais se é um assunto que realmente
importa para a gente. E esse conhecimento que é gerado a partir de uma notícia, ele se torna algo que é extremamente importante na vida da gente, que é o conhecimento. Então, uma informação que veio por meio de uma notícia pode gerar para você um conhecimento que é extremamente essencial para você e para todos nós, certo? Lendo, então, diferentes tipos de matérias, e você conseguindo adquirir conhecimento por conta disso, você vai expandindo a sua visão de mundo, vai criando o seu jeito de ser, né? A sua própria personalidade, enfim. E é assim que eu trabalho também lá nas escolas com os meus alunos. Eles mesmos que se pautam, eles que encontram qual é a pauta que eles querem trabalhar, o que eles querem pesquisar, né? E aí a gente se reúne, faz uma reunião de pauta, distribui as matérias para cada aluninho, eles saem para fotografar na escola, encontram ideias na própria escola, né? E pesquisas diversas, então assim, acaba sendo uma diversão fazer um jornalzinho lá na escola. Só que, com a pandemia, não dá mais, né? A gente teve que suspender por um tempo aí o nosso trabalho das oficinas, dos jornaizinhos lá na escola. Então, eu quero ensinar para vocês como fazer um jornalzinho aí na casa de vocês. Um jornalzinho pequenininho, bem pequenininho mesmo, que vocês podem fazer uma pesquisa aí na casa de vocês. Pensarem, por exemplo, num assunto que vocês gostam muito. Dá uma pesquisada rápida sobre esse assunto que vocês gostam muito. E aí vocês façam de conta que essa informação nova, vocês vão descobrir uma informação nova sobre esse assunto. E essa informação nova é a sua pauta, tá? E aí, então, vocês vão começar a pesquisar sobre essa informação que é nova. E aí, vocês vão começar a descobrir coisas e mais coisas e mais coisas. E o que vocês vão fazer com isso? Vamos criar um jornalzinho para vocês colocarem essa informação lá? Vamos fazer um jornalzinho de um assunto só. O que vocês acham? Antes de fazer isso daqui, eu só vou mostrar o meu. Não sei se vai dar para vocês verem. Eu fiz eu dei um nome para ele, chama Jornal do Minuto. E o meu interesse foi sobre a extinção das abelhas. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu vi que as abelhas, elas têm, não são só as abelhas que estão em extinção, mas mais de 500 mil de insetos, e que isso é um grande problema para o nosso planeta. Aí eu pesquisei sobre isso em vários sites, pesquisas de universidades, e aí eu criei esse jornalzinho, olha só, fiz uma capinha, e aí eu coloquei a informação principal aqui e fui completando as páginas com informações que eu fui apurando na minha pesquisa. Ó, tá vendo? Fiz um planeta Terra aqui também, com alguns dados, e terminei com uma frase de um pesquisador. É pequenininho assim mesmo, mas por que é legal fazer isso que eu vou ensinar? Porque vocês podem, fazendo um jornalzinho assim, ó, abrindo ele assim, olha só, vocês podem tirar cópia. Vocês tiram cópia, várias cópias. Aí, quando vocês têm a cópia em mãos, vocês podem voltar para casa, fazer toda a dobradura de novo que eu vou ensinar, e vocês têm vários exemplares para distribuir aí para quem vocês quiserem, certo? Não é muito legal? Olha, então vamos lá. Uma folha de sulfite, uma tesoura, só isso. Vocês vão primeiro dobrar a folha de sulfite no meio, só. Ó, pontinha com pontinha, tá bom? Pontinha com pontinha aqui, faz um dobra, tá? Aí vocês vão de novo, ó, fazer mais uma dobradura aqui, ó, pontinha com pontinha, certo? Então, dobrou no meio e depois dobrou de novo. E agora ele ficou assim. E agora vocês vão fazer, ó, no meio de novo, junta pontinha com pontinha. E aperta bem, porque a gente vai precisar dessas marcações, tá? Ó. E aí, quando a gente abre, o que vai acontecer? Vocês vão ver que ficou assim, certo? Agora a gente vai voltar nessa dobradura do meio, assim, ó. Volta ela aqui, certo? Aqui está a parte aberta, aqui está a parte fechada. A gente vai pegar a tesoura e vai fazer um corte aqui, ó.
só nessa parte, certo? Do meio, onde tem a marquinha, ó. Pronto. E aí, quando a gente abre, ó, ficou abertinho assim, certo? Como se fosse uma boquinha. E agora é a parte mais difícil. A gente vai juntar essa parte aberta aqui com essa parte aberta aqui, ó. Vamos tentar fazer assim, ó. Abre, né? Junta aqui. Agora é o mais difícil porque a gente vai tentar, ó, eu quero que vocês consigam ver. A gente vai fazer como se fosse uma flor, ó, de 4 pétalas. Será que vocês vão conseguir? Ó, peraí. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui, ó. Ó, juntou aqui. E aí, vocês olhando por aí, vocês vão ver que aqui, ó, tem como se fosse 4... Tá vendo? 4 pétalas aqui. Ó, é assim que tem que ficar. E aí, a gente vai juntar essa parte com essa parte e essa parte aqui. E aperta bem, dá uma arrumadinha, se precisar dar uma arrumadinha, né? E aí a gente tem a dobradura do nosso jornalzinho. Olha só. Aqui então fica sendo a capa, página 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Só que a gente precisa, vocês precisam só prestar atenção no seguinte. É legal colocar, esse daqui já está pronto, né? Esse daqui está dobrado errado, pera. Cada página, esse daqui não vou usar não. Cada página, ó, a gente pode colocar aqui, ela vai ficar numa posição diferente. Se, ó, capa, quando a gente abre. Então, ó, essa é a, essa é a 1, página 1, página 2, 3, 4, 5 e 6 e a última é a 7. Por que que eu numerei? Para vocês verem que cada página, quando a gente abre, fica numa posição, olha. Olha, fica numa posição diferente. Uns ficam para cima, outros ficam para baixo, tá? Então, se você for fazer um jornalzinho aí e quiser usar a folha assim, aberta, tem que obedecer então essa posição, tá bom? E então, olha, eu criei aqui também uma revistinha, ó, sobre fake news. 5 descobertas sobre fake news. E aí eu usei colagem de revistas. Peguei 5 itens que eles colocaram numa reportagem e procurei umas imagens e eu fiz aqui uma mini revistinha. Olha que legal que ficou, né? Então aqui fica à disposição de vocês, à disposição da imaginação de vocês. E assim, é claro que a gente não quer com isso que vocês se tornem jornalistas. A nossa ideia não é, na verdade, essa. A nossa ideia é que vocês saibam identificar um texto jornalístico, porque hoje em dia é muito importante que vocês saibam o que é uma opinião e o que é notícia de fato, né? Porque tem muita notícia falsa, as fake news, né? Então a gente tem que se educar cada vez mais, prestar atenção. E aqui eu quis dar algumas dicas para vocês e pedir para vocês procurarem ser curiosos, quererem ler notícias, porque a partir delas vocês podem sim adquirir muitos conhecimentos, tá? E ficou aqui de quebra uma ideia de jornalzinho que vocês podem fazer aí na casa de vocês, tá bom? Então, por hoje é só e a gente se vê em qualquer outra oportunidade que aparecer, tá bom? Muito obrigada a todos e até mais!